A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas da parte de Deus, que chama, vocaciona e capacita. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Lição 9, 27 de novembro de 2022, Gog e Magog, um dia de juízo. Texto áureo: e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Verdade prática: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Aleluia! Lição maravilhosa. Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 38, do 1 ao versículo 6, e o capítulo 39, versículo 1 ao versículo 10. Você que é professor ou aluno, para poder compreender mais essa lição, é necessário que você leia todo o capítulo de Ezequiel, capítulo 38 e Ezequiel, capítulo 39. Assunto bastante polêmico, delicado, requer tempo e muito tempo para debater. São teólogos, estudiosos, há séculos debatendo esse texto, e nós iremos falar um pouco desse assunto nessa aula. Fique até o final. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe. Introdução. O livro de Ezequiel trata de profecias que ainda não se cumpriram em Israel. Isso significa que elas se cumprirão no futuro, pois a palavra de Deus não falha. As profecias da Bíblia a respeito da nação de Israel são um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo. Essas profecias revelam muito da natureza da relação de Deus com o seu povo. A profecia de Gog e Magog é uma daquelas que ainda se cumprirá. Note que essa profecia é para a nação de Israel. Vamos ter atenção, assim como na aula anterior, que a profecia estava direcionada aos pastores de Israel, não às ovelhas. Assim também essa lição está falando sobre uma profecia para o povo de Israel. Não é para nós que somos igreja, é para o povo de Israel. Tópico 1. Sobre a identidade dos povos invasores. Parte 1. Os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos. Ezequiel, capítulo 38, versículo 8. No fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel, isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Queridos, vamos entender esse quarto trimestre, da lição 1 até a lição 9, a qual a gente vai falar. Lição 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Deus leva Ezequiel, permite que Ezequiel vá para o cativeiro. Ele utiliza ali Ezequiel como profeta, dá visões a Ezequiel a respeito do seu povo. Uma terra santa, um povo separado. Porém, o Senhor estava usando o profeta Ezequiel para profetizar contra aquela nação que tinha abandonado o Deus de Israel. E por fim, o Senhor estava revelando e dando visões ao profeta Ezequiel, lembrando que Jeremias estava em Jerusalém, profetizando ali. Já o profeta Ezequiel estava no cativeiro na Babilônia, e Daniel estava na corte como profeta também. Então, eles
são contemporâneos. Mas lembrando que as abominações no templo estavam existindo e o Senhor revelou ao profeta Ezequiel. Também na lição 4 já está falando quando se vai a glória de Deus. Deus se retira do templo por conta das abominações que estavam acontecendo dentro da casa do Senhor. Depois, na lição 5, contra os falsos profetas, Ezequiel, Jeremias e o Daniel estava profetizando, e existia ali os falsos profetas dizendo que Ezequiel, dizendo que Jeremias estavam realmente errados. E aí o Senhor manda ali dizer que a justiça de Deus virá sobre aquele povo. Deus, que é o justo juiz, iria julgar esta nação que estava realmente se rebelando contra o Deus de Israel, o próprio Deus que tirou o povo do Egito. Mas na lição 7, a responsabilidade é individual. Eles estavam querendo achar que por conta dos erros dos pais, eles estavam sendo castigados. E aí, quando o Senhor disse que a salvação era individual. Já também a lição 8, na última lição, falou sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Sendo assim, nós estamos agora na lição 9, falando sobre essa realidade de Gog e Magog, compreendendo a profecia. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, Amós capítulo 9, versículo 14 e 15. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. Isso tornará a profecia compreensível e mais vívida em nossos dias. Então, nós podemos identificar que na lição anterior nós falamos que o Senhor irá ir ao encontro das suas ovelhas que estão dispersas. Ovelhas está se representando o povo. E os pastores, os governadores que estavam, os líderes estavam realmente deixando de apacentar as ovelhas para apacentar a si mesmo. E o Senhor, como dono das ovelhas, disse que iria realmente restaurar aquele povo e trazer todos para realmente estar unido. Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras, um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, 1 Crônicas 5, 4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Eventos mundiais distintos. Gog e Magog, Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39, a grande tribulação, Apocalipse capítulo 6, versículo 18, a batalha do Armagedon, Apocalipse capítulo 16, versículo 14 ao versículo 16, o reino milenial, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, e Gog e Magog, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10. Título emprestado de Ezequiel 38 e 39. Então esse evento de Gog e Magog, em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e ao versículo 10, é distinto, são diferentes. É apenas um título emprestado em Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39. É bom a gente lembrar. Tantas profecias se cumpriram ao longo dos séculos. E com certeza essa vai ser mais uma que vai ser realmente realizada, concretizada em nome de Jesus. Porque se Deus falou, está falado. Agindo Deus, ninguém impedirá. Gog é um rei da terra de Magog e o principal governante
de Meseque e Tubal, em Gênesis 10, 2. Magog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Por conseguinte, a batalha futura aqui descrita será tratada por um descendente de Jafé. Gog também pode ser o nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel, serão apoiados por exércitos vindos do leste e do sul. Querido, essa profecia aconteceu no ano de 571 antes de Cristo. Então é uma profecia escatológica, sim, para o povo de Israel. Por que essa invasão de Gog e Magog sobre a terra de Israel? Porque a nação de Israel esqueceu do Senhor. Mas o Senhor estava aqui dizendo que viria o juízo sobre a terra, porém, devido a alguns remanescentes, aqueles que se arrependeram, o Senhor entrará com providência para dar livramento. Não esqueça disso. Essa profecia fala de livramento. Tópico 2. Sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, Gênesis 10, versículo 2 e 1 Crônicas 1, 5, que aparece em Ezequiel como um lugar. Então, aqui já está falando de um lugar. Magog é um lugar e o Gog é o rei de uma terra. Então, esse Gog é o rei dessa terra de Magog. As fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Isso está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Há quem diga que os bárbaros é a Ucrânia hoje. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois dos 7 irmãos, filho de Jafé, filho de Noé. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo de Cáucaso. Então, são adversários que querem destruir e que vão querer destruir a nação de Israel. São povos que vão se unir para realmente destruir essa nação eleita por Deus. Porém, o Senhor é o Todo-Poderoso. Queridos, existem os poderosos na terra, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Pode realmente vir quem vier. O nosso Deus não conhece o que é derrota. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. É o Deus que vence todas as nossas batalhas. A coalizão de Gog. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudos e capacete. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para Etiópia e Put para Líbia. Ambos, Cush e Put, são descendentes de Cã, filho de Noé. Gênesis capítulo 10, versículo 6 e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 8. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor
e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, a gente está vendo ao longo desse estudo que não há possibilidade de ter uma precisão de quem é Gog e quem é Magog. Magog, um descendente de Jafé, de acordo com Ezequiel 38:2, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 2, lê-se literalmente: firma bem a tua face contra Gog, contra a terra de Magog. Gog liderará do norte em uma invasão contra Israel, mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas ao redor dela. Está mostrando que vai ser um grande livramento de Deus, mais um grande livramento de Deus para o povo de Israel. Tópico 3. Sobre o contexto escatológico. Escatologia, acontecimento das coisas futuras. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Salmos 46, verso 9 e verso 10, está escrito: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, o Senhor está dizendo aqui, por mais aquela profecia escatológica que o Senhor estava revelando ao profeta Ezequiel, o Senhor estava dizendo aqui que irias dar livramento para o povo de Israel. E eu profetizo sobre a tua vida, a vida da tua família, livramentos de Deus. O Senhor vai cessar guerras, o Senhor vai quebrar o arco, o Senhor vai cortar as lanças. Fique quieto, aquietai-vos e sabei que Deus é o teu Deus e não vai te abandonar. Amém? Como a Rússia aparece nesse contexto? A profecia afirma que Gog é o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe, que foi traduzido pela Septuaginta, aparece uma visão de Rush, que alguns interpretaram dizendo que é Rússia. Então, aqui nós podemos perceber que a curiosidade daqueles que buscam estudar e também trazer a interpretação dessa revelação, dessa profecia escatológica, às vezes, muitas vezes, leva a uma especulação, a uma conjectura. Não é que seria exato, mas uma conjectura. E nós temos de ter cuidado com as diversas interpretações. Origem da interpretação. Um famoso orientalista alemão interpretou que em Ezequiel 38:2, Rush significa russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento. Mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. Essa profecia requer muita cautela, para a gente não tomar atitudes precipitadas, fazermos interpretações equivocadas e também
fazer uma exegese, colocar de fora do texto para dentro do texto. Porque existiu várias outras guerras e que foram também interpretadas como a Guerra Fria, a Guerra dos 6 Dias, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, existiu várias especulações. Muitos também interpretaram como que ali fosse a concretização daquela profecia de Ezequiel 38. Mas sabemos que ainda irá acontecer. Somos muitas vezes tendenciosos a estar interpretando as revelações, as profecias escatológicas, como por exemplo o anticristo. Será que é o Papa? Será que é o presidente dos Estados Unidos? Será que é a China? Então a gente gosta de especular. Mas também como o 666, o sinal da besta. Aí quando saiu o código de barra, muitas pessoas falaram, é o código de barra, a vacina agora todo mundo tem que tomar, é a máscara. Então de Jesus, a volta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar. Porém, em 22/10/1844, o movimento onde era liderado por William Miller, falando sobre a data que Jesus iria voltar, coisa que não está na Bíblia, ele fez uma exegese do texto e ali trouxe aquele desapontamento para aquela nação, para aquela geração. E por isso que nós não temos de estar fazendo interpretações equivocadas e nem afirmando, mas temos de ficar realmente com a Bíblia, não com o nosso achismo, não com as nossas conjecturas, não com os falsos profetas, não. Temos de estar com a Bíblia, temos de ficar com a Bíblia. O que a Bíblia diz? Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, está escrito: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. Sendo assim, querido, vamos ficar com a Bíblia, que é infalível, é inerrante, é a palavra de Deus. É a verdade e a única verdade absoluta. Ok? E sobre essa profecia, será um grande sinal de um grande livramento que o Senhor Deus dará ao povo de Israel. Até porque existe os remanescentes na Bíblia. Existem vários relatos de livramentos de Deus para o seu povo. Josafá estava em 2 Crônicas, capítulo 20, estava em perigo. 3 reinos se uniu para realmente destruir Josafá e o Senhor deu livramento a Josafá. Essa peleja não há de pelejar. Fica tranquilo, aquieta, fica paradinho que eu vou dar livramento. E ali o Senhor deu grande livramento para o rei Josafá. Também Ezequias também orou e o Senhor deu livramento contra Senecaribe, que estava vindo com muita fúria. Até dizendo, quem é o seu Deus? A gente já destruiu tantos. E o Senhor disse, eu vou colocar um anzol no teu nariz e um freio na tua boca. Então, quem se revolta contra o povo de Deus está se revoltando, está se levantando contra o próprio Deus. Jesus também disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Queridos, não esqueça que eu e você servimos a um Deus todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso porque o diabo é poderoso, os homens são poderosos, tem reinos poderosos, porém o nosso Deus está acima de tudo e de todos, o Todo-Poderoso. Creia nisso e exercite e tenha convicção disso. Igreja primitiva foi perseguida diversas vezes, o Senhor deu livramento. Saulo, Paulo, perseguia a igreja, foi conivente na morte de Estevão. Mas o Senhor paralisou ele e disse para ele, perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo não estava perseguindo Jesus na visão humana. Ele estava perseguindo a igreja. Mas quem persegue o povo de Deus e a igreja está perseguindo o próprio Deus. Não esqueça disso. E o Senhor é o nosso Deus que não perde batalha. Conclusão, é importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião do Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, versículo 8, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e compartilhe para os seus grupos, a sua escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém? Conto contigo, viu? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o nosso Brasil, porque o nosso Brasil será realmente abençoado por Deus. O Senhor nos dará um grande livramento, assim como o Senhor está garantindo aqui o livramento sobre aquela nação de Israel. Eu profetizo como um pastor, como um servo de Deus, assim como o Senhor deu livramento ao povo de Israel, e nessa profecia está garantindo que vai dar livramento ao seu povo, eu profetizo em nome de Jesus um grande livramento para a nossa nação brasileira. O Senhor vai nos livrar de todo perigo, de toda artimanha, de todo ditador, de todos aqueles que querem fazer o mal para a nossa nação. A nossa bandeira jamais será vermelha. A nossa bandeira é verde e amarelo, azul e branco. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.